Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com José Aldo Tonholo, ele que é reitor da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, e nos fala aqui no Frente a Frente, entre outros assuntos, sobre a questão orçamentária das universidades federais. Bem, professor Tonholo, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. E acredito que desde que o senhor assumiu a Universidade Federal, há 2 anos, é a primeira vez que o senhor está aqui conosco. E aí eu tenho o prazer de dizer que a gente observa a universidade com toda a crise que ela tem vivido nos últimos anos, sobretudo crise financeira, né? Porque isso a gente observa na redução orçamentária, a dificuldade que se tem para dar conta desse universo da Universidade Federal de Alagoas. Eu pergunto, como o senhor tem enfrentado este desafio, porque os últimos cortes, eles praticamente inviabilizam, né, a atividade, a múltipla atividade da universidade. Gorete, é sempre muito bom estar aqui na casa de Tavares Bastos, né, para falar de uma instituição que é a Universidade Federal de Alagoas, que é o maior vetor de desenvolvimento de todo o estado nesse momento. E quando a gente fala da Universidade Federal de Alagoas, não dá para separar o orçamento do impacto que ela tem no estado. Eu sou um alagoano aderido há 29 anos e eu vejo a diferença de comportamento do estado de Alagoas frente ao resto do país, o quanto a gente tem avançado na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura, de logística. E uma etapa fundamental desses avanços, eu não tenho a mínima dúvida de atribuir ao papel que a Universidade Federal de Alagoas está fazendo para esse estado. A gente está formando melhores gestores, a gente está formando melhores empreendedores, a gente está formando melhores profissionais da área de saúde, da área do direito, e em quantidade maior em todo o estado. E esses profissionais muito bem formados estão aí fazendo diferença para esse estado. E hoje a gente está num dilema, né, de uma universidade que, apesar de ter 62 anos, é uma universidade muito jovem, e ela só começa a atender a todo o estado de Alagoas efetivamente a partir da expansão que a gente teve no Reúne em 2006, quando a gente montou o campus de Arapiraca, que atende Arapiraca, Palmeira e Penedo, e quando a gente tem no ano de 2010 a expansão para o campus de Delmiro Gouveia Santana do Ipanema, que é o campus do Sertão. E aí a expansão ganhou peso, né? Ganhou peso, ganha impacto, a gente está ajudando a mudar o estado, mas ao mesmo tempo vem uma tentativa que está começando a ser consolidada de desmonte da educação superior no sistema federal. E aí eu estou falando da Universidade Federal de Alagoas, estou falando de todas as outras 68 universidades federais do sistema, mas não deixo de falar também dos institutos federais que têm um papel importantíssimo na estruturação do ensino, da educação em todo o território nacional. Pois e bem. Hoje nós sofremos, viu, Gorete? Qual é o orçamento da universidade atualmente, evidenciando os cortes recebidos, os cortes orçamentários, e qual seria o orçamento ideal para fazer frente ao custeio da Universidade Federal de Alagoas? E a primeira coisa, quando a gente fala de orçamento, a gente tem que separar o que é o orçamento que a gente chama de discricionário, que é aquele que a gente tem como eleger o que vai ser pago, o que vai ser contratado, daquele do pessoal, que é da manutenção dos nossos quadros técnicos e docentes. Então, hoje, o orçamento discricionário da universidade, que tira a rubrica de pessoal nativa, inativo, pensionistas, ele está da ordem de 86 milhões de reais com os cortes que a gente teve no mês de junho. Apesar de ter um orçamento previsto, né, para o ano de 2022 que beirava os 100 milhões, a gente teve cortes aí no mês de junho e algumas rubricas que estão presas até agora, que não foram soltas, por exemplo, de algumas emendas de orçamento. Esse orçamento é muito inferior ao orçamento que a gente tinha lá no ano de 2015. 2015? Né? No ano de 2015, nós tivemos um orçamento da ordem de 160 milhões de reais. Então, esse orçamento hoje é praticamente metade.
Mas se a gente comparar que nesse meio do caminho teve inflação, teve uma pandemia, todos os custos de manutenção, né, de serviços, de computadores aumentaram, né, material elétrico, construção civil aumentou muito mais do que a inflação, né, hoje é quase impossível gerir uma estrutura da Universidade Federal com esse orçamento que relega um montante de 7 anos atrás. Até porque há 7 anos não havia esse quantitativo, né, da universidade no estado de Alagoas. Nós temos em Maceió, Rio Largo, Viçosa, Delmiro, Santana do Ipanema, Penedo, Palmeira e Viçosa. Exato. Só que em 2015 a gente já tinha os campos, mas ainda não estruturados, né? Por exemplo, Penedo até hoje não tem campus. A gente vive de improviso, numa parceria com a prefeitura, com escolas alugadas. Em Santana a gente já tem um prédio próprio, em Delmiro já tem um prédio próprio, né? Em Palmeira dos Índios já tem um prédio próprio, mas precisando urgentemente de reforma. O que mais nos dói nesse momento é que o orçamento de capital da universidade, aquele orçamento que a gente usa para fazer reforma, para fazer obra, para comprar carro, comprar computador, né? Para investir, hoje ele é menor do que aquele orçamento que nós tínhamos em 2004, quando só tinha a Universidade Federal de Alagoas em Maceió, Rio Largo e Viçosa. Ou seja, é um orçamento absolutamente insuficiente para fazer a universidade funcionar. E, diante dessas dificuldades, a universidade buscou o apoio da bancada federal, porque, pelo que consta, o prejuízo poderia ter sido pior, não é? Podia. Mas nós contamos, felizmente, né, até pelo fato de que é a única universidade federal no estado, e hoje a Universidade Federal de Alagoas, além desse papel que eu já comentei de formar gente boa, ela tem uma importância econômica muito forte, já que é o 3º maior orçamento do estado de Alagoas e o próprio hospital universitário é o 5º maior orçamento do estado. Então, o dinheiro que vem para a Universidade Federal de Alagoas, para custeio, né, para capital e para pessoal, ele entra em toda a cadeia econômica e ele sustenta o mercadinho do seu Oliveira, do seu Manuel, né? Ele sustenta a empresa de limpeza, a empresa de vigilância. Está então, presente na economia. Ele está presente na economia, ele tem um poder de multiplicação no Estado muito forte. Então, quando o orçamento da universidade se esvai, a economia alagoana sofre diretamente, porque o peso da Universidade Federal, do Instituto Federal, do Hospital Universitário é muito grande. E aí, como é que a gente está fazendo a universidade funcionar nesse momento dos cortes? Primeira coisa, é choque de gestão. Então, a nossa equipe... Na prática, como traduzir esse choque de gestão? Choque de gestão. Todos os contratos revisados, contratos de limpeza, de segurança, de manutenção, de reformas. Tivemos impacto sobre bolsas de estudos, e aí a gente começa a afetar diretamente o acadêmico. Né? Nos anos da pandemia, nós conseguimos fazer um choque de gestão razoável, né? E hoje a Universidade Federal de Alagoas praticamente já não tem mais dívida, né? É uma universidade que está quase zerada de dívida, mas em compensação o orçamento atual, né, não nos permite atender a todos os que a gente chama de contratos continuados, que são aqueles contratos obrigatórios que não tem como fugir, que é segurança, limpeza, energia elétrica, água. E o que está acontecendo? Nos períodos de pandemia, nós tivemos que enxugar esses contratos de limpeza, de segurança, de motoristas, e agora no retorno presencial, a gente está conseguindo manter esses contratos em subcondição, muito aquém do que seria necessário. Mas nós tivemos prejuízo acadêmico também, porque no ano, por exemplo, de 2021, nós tivemos que suspender as bolsas de extensão, as bolsas de monitoria, cortamos bolsas de iniciação científica, porque o orçamento simplesmente não comportava. E isso, bolsas de mestrado e doutorado também? Um pouco de mestrado e de doutorado também, que era do orçamento. Mas esses foram menos prejudicadas graças ao apoio da FAPEAL, da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, que nesse momento crítico em que houve cortes no CNPq, na CAPES e no próprio orçamento, o governo do Estado de Alagoas nos segurou, nos deu suporte para continuar trabalhando. Isso é uma parceria que tem se colocado ao longo dos anos, né, do governo do Estado com a Universidade Federal. E a parceria que a universidade tem com o Tribunal de Justiça de Alagoas, com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, já tem mostrado muito resultado, né?
Então, com o Tribunal de Contas, por exemplo, o trabalho da universidade, agora com relação à revisão dos custos de arrecadação de ICMS, a universidade fez um trabalho muito sério com a Secretaria da Fazenda e permitiu um aumento substancial da arrecadação do Estado. Então, é natural que o próprio governo do Estado entenda essa parceria como extremamente produtiva para o Estado e devolva um pouco através da nossa fundação de apoio para assegurar as atividades de pesquisa, de pós-graduação, né? E é importante ver que tanto o governo do Estado como outros poderes bebem na fonte do conhecimento da universidade através dessas parcerias também, né? A parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas, estamos fazendo inclusive agora o concurso do Tribunal de Contas com a própria Assembleia Legislativa, no processo editorial, por exemplo, da gráfica, né, que a gente tem um processo da Edufal com a editora da Assembleia muito forte, o próprio contato aqui da TV Assembleia, né, que propagou durante a pandemia as nossas aulas, né, do processo do Conexões dos Saberes Digital. Né, então, são muitas ações extremamente produtivas. E nós temos acionado com muita propriedade a bancada federal. A bancada federal entende a importância da nossa universidade e sempre que possível tem apoiado. No ano passado, por exemplo, quando foi feita a mensagem do Executivo para o Congresso, do orçamento, nós tínhamos um corte de praticamente 20%. A gente chegou junto da bancada federal, a bancada federal bancou a continuidade do orçamento do ano de 2021 para o ano de 2022 para o UFAL. Senão, nosso prejuízo seria muito maior. Pois é, e a Universidade Federal de Alagoas, junto a outras universidades que conseguiram mover essa articulação, ao passo que outras universidades no país não conseguiram. Né? Universidades como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, do ano passado para isso tiveram um corte de orçamento de 40 milhões, né? O que torna a universidade praticamente inviável. E nesse ano a gente conseguiu segurar. E agora a gente está chegando no projeto de orçamento para o ano de 2023. A lei orçamentária está sendo construída. Então, daqui a pouco a gente já está enviando de novo um pedido, uma mensagem para a nossa bancada federal, aqueles que hoje são nossos deputados e aqueles que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro ou continuar, né, pedindo essa atenção especial, mostrando a importância da Universidade Federal para o Estado de Alagoas e a importância de ter um orçamento digno, compatível com o desafio que nos é posto. Com as necessidades, né? Professor Tonholo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Joséaldo Tonholo, que é reitor da Universidade Federal de Alagoas, e nos fala sobre a realidade da Universidade Federal aqui no estado, as questões de ordem orçamentárias, as dificuldades financeiras que envolve todo o trabalho da universidade aqui em Alagoas. Professor, falemos sobre o reconhecimento da sociedade ao trabalho da universidade, e aí eu faço um gancho também para a questão de os órgãos públicos beberem na fonte da universidade, porque isso é uma prática importantíssima na gestão, não é, de um governo, reconhecer na ciência a solução para muitos problemas. O que dizer dessa relação aqui no estado de Alagoas, universidade e poderes constituídos? Eu acho que a gente tem, nesses últimos anos, né, tido uma relação excepcional do ponto de vista das relações institucionais e do entendimento do papel da universidade. O estado de Alagoas
esse que você disse que bebe na fonte da universidade, ele reconhece a qualidade da nossa água. E eu vou te dizer isso com a própria casa, né? A Assembleia Legislativa, recentemente nos atribuiu à Universidade Federal de Alagoas, especificamente a Faculdade de Medicina, a honraria Tavares Bastos, que é a mais importante do estado de Alagoas. E esse reconhecimento vem pela qualidade dos profissionais que nós estamos formando, colocando no mercado, mas não só isso. O papel de protagonista que a universidade tem tido em situações extremas. Por exemplo, na época do Covid, né, no pico da pandemia. Desde o começo da pandemia, a universidade se mobilizou nos primeiros dias, assim que os primeiros casos aconteceram aqui no estado de Alagoas, nós tomamos frente. A Universidade Federal de Alagoas, que vinha de uma transição de gestão, né, de imediato trouxe o hospital universitário à responsabilidade, trabalhou com o Laboratório Central de Análises, o LACEN. Né, nós ajudamos a montar junto do LACEN toda a estrutura para fazer a testagem de Covid. Montamos um laboratório aqui em Maceió, na UFAL, para dar suporte para o LACEN, que não dava conta da demanda. Treinamos o pessoal do LACEN, dos nossos laboratórios. Montamos uma estrutura em Arapiraca, que até hoje atende a todo o estado de Alagoas, fazendo teste por PCR. Agora, outros testes, além da Covid, inclusive da varíola, né? Da monkeypox. E o próprio hospital universitário, em tempo recorde, em 45 dias, colocou uma unidade Covid para funcionar a partir do zero. A necessidade do momento. Só que a nossa unidade Covid era uma unidade toda especial. Naquele momento, a gente conhecia muito pouco da pandemia, então nós trabalhamos com toda a seriedade, né? Apertando o cerco ao máximo. E, Gorete, a nossa universidade conseguiu, no hospital universitário, colocar uma unidade Covid com diferença de pressão na UTI para funcionar em 45 dias. Em 45 dias, nós colocamos enfermarias e UTI. E essa UTI foi reconhecida logo na sequência, lá pelo mês de setembro, outubro, como melhor UTI do sistema federal. Reconhecida pela CGU, a Controladoria Geral da União, aquela que cobra, né, o funcionamento. E a nossa UTI foi a UTI que teve o melhor índice de salvamento de vidas. Pessoas que deram entrada na UTI e que saíram de lá curadas, salvas, né, com vida. Isso é um orgulho muito grande. Atendemos aos alagoanos, atendemos aos manauaras, né, e a população alagoana foi muito bem atendida pela nossa universidade e reconhece isso. É importante destacar que a população reconhece o esforço que fez não só a universidade, como o estado de Alagoas. Nós não tivemos aqui nenhum problema, filas, aquele desespero que foi... Jamais entramos na zona vermelha. Exatamente, porque houve a responsabilidade tanto do Poder Executivo quanto do governo do estado, como também dessas parcerias, né, que envolveram outras entidades e, notadamente, a universidade. Pode-se dizer hoje qual é a situação encontrada para minimizar os efeitos desses prejuízos com a falta de um orçamento e de recursos financeiros para tocar a universidade? Porque todo esse pessoal da universidade, a gente sabe que tem um alto grau de qualidade do conhecimento. A Universidade Federal de Alagoas é uma referência nacional. Portanto, como viabilizar os programas, os projetos em meio a uma crise financeira como essa? Pois é, num momento em que a gente retoma o presencial, né? Então, além daquele choque de gestão que a gente teve que dar, só que agora já não é mais possível, nós estamos tendo que contar, né, com aquilo que a gente tem de melhor, que a gente tem uma equipe extremamente qualificada. Né, são 1.800 professores dedicados à universidade, 1.800 técnicos extremamente bem preparados, e o diferencial está sendo feito na nossa gente. E essa nossa gente não só com condições de tocar adequadamente a universidade, nesse momento nós temos 3 pró-reitores que são técnicos muito bem preparados para fazerem a gestão da universidade, mas nós temos competências também para ir buscar recursos alternativos fora. Hoje, por exemplo, nós temos uma unidade em Brapi,
né, aqui na Universidade Federal de Alagoas, que busca parceria com grandes instituições e que tem um faturamento razoável. Hoje a Universidade Federal de Alagoas provê soluções de problemas industriais de empresas de grande porte de nível nacional e internacional. Hoje a Universidade Federal de Alagoas, né, tem parceria com o governo do estado, com prefeituras municipais, para atendimento de várias ações, desde o radar meteorológico, por exemplo, né, até o sistema, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, o sistema Hércules, que permite, por inteligência artificial, aglutinar processos similares para que os juízes possam despachar mais ligeiramente, né, com mais celeridade. Mas a gente está também, né, lá no campus Arapiraca, por exemplo, formando médicos que estão atuando no sistema de saúde. Lá em Delmiro Gouveia, numa parceria com as prefeituras municipais, esse é um projeto que me orgulha muito, em que nós fomos atrás de recursos no Ministério da Educação para formar professores que formam os nossos filhos, mas que não eram formados. Você não imagina a beleza que é ter 180 professores do Alto Sertão contratados pelas prefeituras, do quadro permanente da prefeitura, que não tinham diplomas e que estão sendo, nesse momento, qualificados pela Universidade Federal de Alagoas para formar os nossos jovens. Essa necessidade é constante de evoluir na sua ação, protagonista da universidade na vida das pessoas. Mas, para isso, exige-se uma visão do governo federal da importância da educação. E o que a gente tem visto é fato. Não é fake, é fato. É o Ministério da Educação cortando cada vez mais também seu orçamento. Qual é a perspectiva que se coloca nesse momento, professor? Eu diria que o Ministério da Educação é tão vítima quanto o Ministério da Saúde, né? Porque tudo isso é parte de um plano econômico de redução de Estado a custo do que tiver que ser, né? Isso tem a ver com o comando da economia que não vê na educação a necessidade de investimento. É por aí? Eu diria mais, né? Não há um projeto de Estado hoje que entenda a educação como vetor de transformação social, de redução das desigualdades, de pacificação, de levar saúde à população. A educação é peça-chave para tudo isso. E eu sinto falta de um projeto em que a educação seja prioritária para um projeto de país soberano. Sem educação a gente não vai ter soberania jamais. Não chega a lugar algum. A gente vai ficar sempre refém de adubo, refém de comida, refém de insumos eletrônicos, refém de fármacos. Se a gente não tiver educação, nenhuma dessas cadeias estratégicas vai se desenvolver. E o Ministério da Educação está sendo penalizado não só na educação superior, como na educação média e fundamental também. E eu vejo que o Brasil precisa de se reposicionar do ponto de vista de investimento na educação. A educação é investimento, não é gasto. Cada tostão que se investe em educação se reduz problemas de saúde, de segurança, né, de saneamento. E isso está sendo esquecido. Precisamos de resgatar isso com urgência. Aliás, a Universidade Federal de Alagoas tem tido a oportunidade, né, de mostrar para todo o Estado a sua importância, né? Porque quando a gente forma pessoas bem qualificadas em todo o Estado, essas pessoas estão participando das gestões municipais, gestão de Estado, e a gente vê o quanto o Estado de Alagoas está melhorando. E hoje a gente circula pelas prefeituras e vê os técnicos das prefeituras formados pela Universidade Federal de Alagoas e as prefeituras se desenvolvendo. A gente tem cidades aqui no interior do Estado, né, que estão bonitas, bem organizadas, né, trabalhando direitinho. Tanto da universidade, permita-me, professor, não só a Universidade Federal, como a Universidade Estadual de Alagoas também né, que são nossas parceiras de trabalho, né? O IFAL, a UNEAL, a UFAL e a UNCISAL têm trabalhado sempre juntas nessa pauta de levar a educação de qualidade. Nós trabalhamos juntos não só no presencial, viu? Nós trabalhamos juntos também na educação à distância. A gente tem um programa interno entre essas 4 instituições, né, de mobilidade estudantil. O estudante da UFAL pode assistir aula na UNEAL, na UNCISAL e vice-versa, né? Facilitando a vida do aluno. Facilitando. Esse programa de mobilidade a gente construiu durante a pandemia, foi muito útil para as 4 instituições. Professor, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sofreu um forte contingenciamento também orçamentário. Qual a importância desse fundo
na formação e na prestação de serviço? Quando a gente fala de orçamento da universidade, eu vou separar aqui, de novo, né, o orçamento de pessoal, o orçamento discricionário, que é para fazer a universidade funcionar, mas tem um outro orçamento que não vem do MEC. É o orçamento que faz a diferença para a soberania do país. É o orçamento que sustenta a atividade de pesquisa científica, pesquisa tecnológica e atividade de inovação. Ciência, No né? Brasil, ciência de forma geral. No Brasil, maior parte desses recursos é bancado pelo FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Fora esse fundo, os outros recursos são oriundos dos projetos de P&D, né, de concessões públicas, como eletricidade, água e por aí afora, ou as fundações de amparo à pesquisa dos estados, com o orçamento dos estados. O que acontece é que desde 2014, o FNDCT tem sofrido cortes sucessivos, ao ponto de que nos últimos 2 anos, né, ele praticamente ficou congelado. Um montante muito pequeno do FNDCT foi liberado. Hoje nós temos um déficit de 2014 para cá de praticamente 13 bilhões de reais que foram arrecadados e não foram repassados para as atividades de pesquisa científica e tecnológica. Isso faz com que os nossos equipamentos, né, e quando eu estou dizendo equipamento é prédio mais máquinas, né, fiquem completamente defasados da tendência mundial e a gente começa a fazer pesquisa de baixa qualidade. Apesar de que o Brasil hoje é o 13º país do mundo em número de artigos científicos publicados, a gente tem baixíssima qualidade na inovação. Aquilo que é um projeto de pesquisa e que chega no mercado para atender a uma empresa, para atender o governo, uma associação, uma cooperativa. A gente não consegue fazer essa transposição, porque a gente está trabalhando com tecnologias já defasadas. E o fundo do FNDCT, ele é parte-chave para isso. Só para você ter uma ideia, periodicamente a gente sabia, né? Todo mês de março vai ter edital do CT Infra. A Universidade Federal de Alagoas faturava só em CT Infra todo ano 12, 15 milhões de reais. Esse dinheiro foi subtraído. CT Pedro, todo ano a gente tinha, que é o Fundo Setorial do Petróleo, 12 a 30 milhões, dependendo do ano. Esse dinheiro foi subtraído. CETENERG, Fundo Setorial de Energia, né, que também é do FNDCT, todo ano de 5 a 7 milhões. Esses recursos foram completamente dilapidados e hoje os nossos pesquisadores, né, estão fazendo aí a orientação dos seus alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, né, com o estoque que conseguiram montar nos anos anteriores, porque hoje a gente não tem sequer condição de comprar insumos e fazer a manutenção dos equipamentos antigos que a gente tem, ainda tem. Isso compromete, isso é a realidade da Universidade Federal de Alagoas E do país. Quer dizer, isso compromete um país que já foi a 5ª, 6ª economia, né? E que hoje está nessa situação. Lá pela 13ª, né? Exatamente. É na contramão do desenvolvimento econômico e sustentável de uma nação. Isso ocorre, não, professor? E não dá para separar o papel que a universidade teve para fazer o Brasil chegar na 6ª maior economia do mundo. Naquele momento, Gorete, que o Brasil lá nos idos de 2006, 2009, né, até 2009 que foi meio que ápice, 2010 foi meio que ápice, né? Aquela história de que todo mundo estava no tsunami econômico, o Brasil estava pulando uma marolinha, porque tinha um papel muito forte na universidade no desenvolvimento do país, que hoje ficou lateral. Por exemplo, no pré-sal. O Brasil atingiu, né, a supremacia no pré-sal, dominando todo o processo, desde prospecção até exploração. A Petrobras, naquele momento, era a 2ª maior empresa de energia do mundo e seria, se a gente continuasse, né, naquele ritmo, em 2015, a maior do mundo. E teríamos também refinarias. Refinarias, porque não faz né, sentido hoje distribuídas. A gente produzir, ter tido refinarias e não tê-las mais, tendo que fazer o refino do petróleo nos Estados Unidos. Ou exportando petróleo bruto, né? Exatamente. Do jeito que a gente exporta soja in natura, né? Mas naquele momento, a Petrobras atingiu essa importância por conta do trabalho que foi desenvolvido com as universidades. E a nossa Universidade Federal de Alagoas, inclusive, através do Laboratório de Computação Científica e Visualização, que foi parte integrante do esforço nacional que foi feito para o pré-sal. Mas deixa eu falar mais aí. Na década de 70, 80, o Brasil começa a tomar um cenário nacional na bioenergia, quando não se falava em bioenergia, né, em
em energias renováveis com o pró-álcool. Sim. E hoje, aqui na Universidade Federal de Alagoas, a gente tem a maior excelência mundial em cana-de-açúcar para esse programa, que é um programa energético alternativo. A gente que está trabalhando aí ODS, ESGs, Agenda 2030, né? Nós temos solução para isso dentro da universidade. A época do Planalçuca, não é? Pois é, que começa com o Planalçuca e hoje segue com a RIDESA, que é a rede interuniversitária que gere os programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar. E o senhor foi eleito presidente, não é? Estou presidindo a RIDESA desde o começo do ano com muito orgulho, né? Pois é. Um grupo O que significa, na prática, estar presidindo a RIDESA? A RIDESA são 12 universidades que trabalham pelo desenvolvimento do país, que detêm esses cultivares de cana-de-açúcar e que são esses cultivares de cana-de-açúcar hoje são usados por 66% da produção mundial, são os nossos cultivares, e 72% das canas-de-açúcar que são plantadas no Brasil. Isso corresponde a 6% do PIB brasileiro. Hoje, trabalho 100% desenvolvido pela universidade. Porque quando eu estou falando do PIB brasileiro, eu estou falando da usina, dos insumos, das máquinas, né, de toda a logística, da venda de açúcar, da venda de etanol. E eu estou falando também de outro item que, mais recentemente, nos permitiu aqui no estado de Alagoas, por exemplo, o superávit energético. Eu estou falando de energia que vem do bagaço reciclável, né, que hoje corresponde a cerca de 18% da energia produzida aqui no estado de Alagoas. Alagoas é superavitário em energia hoje. Isso tudo fruto do trabalho da universidade. É bom saber porque essa diversidade, só quem ganha com ela é a população, não é? É o povo brasileiro. Exatamente. Mas eu acho que não é só a diversidade, não. É atingir soberania de país, né? As universidades têm contribuído para isso. Poderíamos ter feito as vacinas. Como, aliás, naquele momento... Os institutos não tiveram apoio, pelo contrário. E você sabe que naquele momento da crise, compra, não compra, CPI da Covid, você sabe que naquele momento a gente tinha pelo menos 12 vacinas em andamento e 6 dessas vacinas já tinham condição de ir para a fase 3 no país e faltou investimento? Faltou decisão política, Poderíamos na verdade, ter tido, né? faltou decisão política, faltou enxergar longe e as universidades poderiam ter trazido uma solução 100% nacional para a vacina naquele momento. Mais do que isso, né? Desenvolvendo toda uma cadeia produtiva de fármacos e derivados que ia impactar na economia nacional. Exatamente. E que ia ajudar a gente a resolver outros problemas de saúde. Mas o foco da equipe econômica era a Covaxin, na época. Não é? Bem, professor, vamos chamar agora ao nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o reitor da Universidade Federal de Alagoas, Joséaldo Tonholo, que nos fala, no decorrer da entrevista, sobre a crise que vive as universidades federais no país, bem como os desafios enfrentados e também ações benéficas para a população. E aí eu pergunto, em relação a projetos,
O que se destacaria hoje na Universidade Federal? Pois é, hoje do ponto de vista científico, nós estamos com um projeto prontinho de um laboratório NB3, que é aquele laboratório de alta biossegurança, que está sendo desenvolvido numa parceria da Universidade Federal de Alagoas com o governo do estado, especificamente FAPEAL e LACEN, né? E nós temos expectativas de ter esse laboratório aí financiado em breve. Vamos acionar de novo a bancada federal nesse sentido, mas vai ser um laboratório que vai nos permitir tratar doenças, né, que hoje precisam de uma infraestrutura muito especial, como, por exemplo, HIV, HPV, tuberculose, né? A gente está aí com essa varíola do macaco chegando, poderia estar sendo tratada nesse ambiente também. Esse é um laboratório de pesquisa que nós queremos construir dentro da UFAL, é um laboratório pequeno, mas muito intensivo em conhecimento. E só é possível ousar nesse projeto pelo fato de que hoje a gente tem gente muito bem qualificada no estado. Você sabe, Gorete, que nesse momento nós temos 2 cursos de doutorado em biotecnologia no estado de Alagoas, inclusive uma rede sediada na UFAL. Então, o nosso estado hoje tem formado muitos biotecnólogos com muita qualidade. Então, vamos ajudar nesse projeto. Alguns cursos têm uma excelência comprovada há anos, como física, né? Física, que nós temos um curso de física muito bem preparado, um time de primeiríssima. Direito, curso 5, um dos cursos que mais aprova na OAB no país. A Faculdade de Medicina, curso nível 5. Odontologia, que é o triplo 5 da UFAL, 555, um curso de excelência. Os cursos do interior fazendo diferença, o curso de Medicina de Arapiraca, né, com um diferencial danado. Mas a parte mais gostosa, viu, Gorete, é ir lá para Piranhas, para o distrito de Piau, e a 20 e tantos quilômetros da estrada, ir para a Escola Municipal Frei Damião, e chegando lá nessa Escola Municipal Rural, encontrar as professoras, as tias da escola formadas pela Universidade Federal de Alagoas, lá em Delmiro Gouveia, no projeto de expansão. Ou seja, distribuindo, devolvendo ao Estado a qualidade acadêmica que é chancelada pela Universidade Federal. Diminuindo as desigualdades, né, lá no Alto Sertão. Mas a gente tem um outro projeto muito bonito acontecendo também nesse momento, né, que é o de reposicionamento do eixo Sinimbu, o eixo cultural Sinimbu, que passa pelo espaço cultural, cujo auditório está sendo reformado através de uma emenda parlamentar agora, né, do deputado Paulão, inclusive, né, e está sendo todo resgatado. E nós temos uma proposta de reposicionamento do Museu Theo Brandão, junto ao governo do estado. Sofreu agora recentemente com as fortes chuvas, né? Menina, nem fala. Essas chuvas afetaram todo o estado de Alagoas, né? Mais uma crise pelo qual o alagoano passa, e nós também na universidade. Toda a universidade foi afetada, mas o Museu Theo Brandão em particular. Inclusive caiu um pedaço do telhado. Exatamente. A gente já consertou provisoriamente, mas ele precisa de um investimento maior. As obras ficaram, algumas obras... Nós perdemos muito pouco do nosso acervo, mas ainda teve prejuízo. Mas nós temos muito acervo de reserva e precisamos de montar o sistema de restauro. Então agora a gente está trabalhando com o governo do estado, né, diretamente com o governador, a possibilidade da expansão do anexo do Museu Theo Brandão, que vai receber todo um acervo de arte naif também, e além de colocar em pauta a reserva técnica do museu e os laboratórios de restauro. E já está começando agora um curso de especialização nessa área cultural, que é para preparar a gente para esses desafios de reposicionamento da cultura no estado de Alagoas, né? Aliás, viu, Gorete? Cultura tem sido um dos pontos fortes da nossa universidade, viu? A universidade está levando para Penedo agora um festival de música e entre outras atividades. Festival de Música de Penedo acontecendo agora no mês de outubro, né, de 19 a 22, mas é um festival que começou pequenininho, que já está na 10ª edição, e está tomando um volume, mais de 700 pessoas inscritas nesse congresso, de várias universidades de todo o mundo. E você sabe que a gente vai virar agora Rock in Rio, porque o ano que vem vai ter Festival de Música de Penedo em Lisboa. Que maravilha! O modelo que a gente adotou aqui vai ter uma edição em Lisboa no ano que vem, já a convite das universidades, né, de Lisboa. Isso é muito bom para a gente, né?
É a universidade mostrando a sua cara. Mostrando sua cara, exatamente. Mas não para aí não na área de cultura, viu? Tem mais aí. Que temos mais? Nós temos aí Festival de Cinema de Penedo, o Circuito Penedo de Cinema, que nos 2 últimos anos foi o maior festival de cinema do país, nos 2 anos sucessivos. Porque a gente pegou lá no mês de novembro, quando estava a baixa da pandemia aqui, mas estava alta na região sul, né? Então aqui a gente conseguiu fazer o sistema híbrido, mas com uma participação bastante intensa. E esse ano, o festival vem aí com mais de 700 filmes, curta-metragem inscritos, viu? Nós sabemos que Penedo já sediou um festival de cinema famosíssimo no país, na década de 70 também, né? E hoje ele é resgatado com o Circuito Penedo de cinema, inclusive com o Pedro, que era o pai, hoje emprestando o filho, Sérgio Onofre, para liderar essa ação aqui no estado de Alagoas. Maravilha. E esse Circuito Penedo, de 14 a 20 de novembro, a todo vapor, com vários artistas do país aqui no presencial, 700 filmes inscritos na amostra de curta-metragem, na competitiva. É uma produção considerável, né? Penedo vai ser a nossa... tanta crise na cultura, tanta falta de investimento, a gente acompanha o que acontece no país inteiro e sabe que o Ministério da Cultura, né, poderia, junto com a educação, formar melhores cidadãos. E não dá para fazer isso se a gente não tiver apoio dos órgãos públicos, né? Do governo federal, que infelizmente está faltando, do governo do estado. A gente tem tido apoio integral da FAPEAL, da Secretaria de Cultura, da CEDETUR, que tem sido extremamente presente nessas ações também, a quem desde já agradeço. Sebrae, a Prefeitura de Penedo é uma parceiraça, e Penedo, para o UFAL, é a cidade criativa do estado de Alagoas, né? E lá a gente não vai parar na música e no cinema, não. A gente vai passar com a Expedição de São Francisco também, Sim. que encerra em Penedo, mas que passa por 11 cidades, né, ribeirinhas do nosso Baixo São Francisco. Entrevistei recentemente o professor Vieira, que é um dos coordenadores dessa expedição do São Francisco, e confesso, é um trabalho maravilhoso e que a expedição, ela possibilita outras atividades correlatas, né, professor? Nós estamos fazendo o reconhecimento do nosso território esquecido. Relembrar que existe o Rio São Francisco, existe o povo, as cidades ribeirinhas, que está muito mal atendido pelo poder público de forma geral. Então, a universidade volta a se apropriar desse território, volta a conhecer esse território para ajudar o Estado, as prefeituras a fazerem um replanejamento. Isso tem sido muito, muito interessante. Já é a 5ª expedição, a gente vai contar com mais de 70 pesquisadores, né, em 3 barcos grandes, mais barcos pequenos, todo um pessoal de terra. A gente vai levar o observatório astronômico, o oceanário inflável, vai ter competição de futebol nesses municípios, né, bancado pela parceria com a Federação Alagoana e a CBF e o Ministério do Desenvolvimento. Tem muita coisa legal acontecendo aí. Que bom. E que a universidade tem sido muito presente. Em meio a tanta crise, a falta de recursos que poderia não existir, esse problema deveria ser uma prioridade, porque educação e cultura é fundamental na formação de todos nós. Professor, estamos, infelizmente, no minuto final da nossa entrevista e eu deixo o espaço aqui para suas considerações. Eu acho que primeiro eu tenho que mandar um abraço muito forte para todo o time que faz a Universidade Federal de Alagoas, Gorete. Eu tenho que dizer isso para os nossos técnicos, para os nossos estudantes que estão nas 8 cidades em que estamos presencialmente, nas 16 cidades em que temos polos EAD, que estão no nosso hospital universitário, que estão na nossa fundação de apoio, na Fundepes, né, contribuindo para que o estado de Alagoas funcione melhor. Essa nossa gente é extremamente dedicada e não vai deixar a peteca cair nesse momento difícil. Ao mesmo tempo, eu tenho que clamar aqui para a nossa bancada estadual, que está sempre presente, a Assembleia Legislativa sempre junto da universidade, a nossa bancada federal, que entendam que educação é a melhor forma de investir na transformação, né? Sem educação não tem segurança, não tem saúde, não tem desenvolvimento. E a Universidade Federal de Alagoas está aqui, dentro do que pode, com a energia da sua gente boa,
contribuindo para o estado de Alagoas e assim vamos fazer. Manteremos essa universidade aberta, funcionando com toda a nossa energia, né, enquanto tivermos condições. Professor Tonholo, foi um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço aberto. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.